Caros irmãos, quero falar-vos uma palavra muito boa. Se você tem vontade de ouvir a voz do Senhor, é a hora. Me dê sua atenção, só um momentinho, por favor. Hoje vamos estudar o milagre que foi feito lá no livro de Atos, capítulo 3, que veio muito a ser questionado, foi importante para aquela época, e eu tenho certeza que Deus deixou para nós, porque existe alguma lição para nos ensinar. Então eu quero ler com você um texto sagrado. Para a gente começar, vamos ler o livro de Atos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. É bom salientar que os irmãos aqui já tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Antes eles ainda continuavam na rotina daquela velha vida religiosa, mesmo que Jesus tinha morrido por eles, mostrado que os fariseus tinham feito coisas ruins, e mesmo assim os apóstolos ainda continuavam com alguns comportamentos antigos. E exatamente sobre isso que nós vamos abordar. Eles estavam indo no templo com muita frequência ainda fazer as suas orações. Olha o que diz lá no texto sagrado, diz assim: eles subiam ao templo para a oração da hora nona. Isso era depois da terceira hora, ou seja, era à tarde provavelmente. Aí o versículo 2: é levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Aqui esse homem estava neste templo, e a Bíblia chega a citar que era no local chamado Porta Formosa. Nós temos um escritor chamado Flávio Joseph, que ele fala que essa Porta Formosa era aproximadamente 23 metros, ela continha ouro, continha pedras preciosas, metais preciosos. Olha que coisa estranha, um homem precisando de um milagre, uma pessoa de baixas condições, debaixo de algo que era tão grande e valioso financeiramente, que não era capaz de fazer nada por ele. Amados, o templo não é capaz de fazer nada por você. Parede, metal, madeira, não é capaz de fazer nada por você. Mas é o que tem lá dentro que faz as coisas acontecerem sobre a sua vida. E exatamente isso que aconteceu. Esse homem vai ser impactado agora com a história e com a vida desses dois homens, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Olha o que diz ainda a sequência do texto. Vendo ele a Pedro e João que ia entrando no templo, implorava que ele desse uma esmola. Ele estava ali, aquele homem, pedindo esmola. E lógico, estava dois homens entrando. Ele ia pedir também esmola, mas não sabia o que viria a acontecer. Aqueles homens não era qualquer homem. Aquele homem ali, provavelmente aquele mendigo, já tinha passado diante dele mais de quantas mil pessoas, quantas milhões de pessoas passaram diante dele e não fez nada. E de repente agora ele pensa, esse homem aqui provavelmente vai fazer igual os outros, não vai me dar esmola, ou talvez vai me dar alguma coisinha que dá para eu comprar um cafezinho. E o que diz a palavra do Senhor? Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. O que aconteceu? João e Pedro estavam ali, ele falou: olha para meus olhos, olhe meus olhos castanhos. Fixe seus olhos no meus olhos, porque ele provavelmente estava com cabisbaixo. Encontramos muitas pessoas assim na vida que anda cabisbaixo, independente da situação. E aí Pedro levanta os olhos, irmão, olha para mim. Olha o que diz. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Imagina aquele homem com o olhar. Vai acontecer alguma coisa, esse homem está olhando eu demais. Vou receber alguma coisa deles, pode ter certeza. Eles estão me encarando de uma forma diferente. Agora vai dar para eu comprar um almoço, a janta, talvez até a comida da semana. E aquele homem não imaginava que Pedro faria isso aqui, ó. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro,
Imagine o olho desse cara dizendo, meu Deus do céu, o cara pediu para olhar para ele e já falou que não tem ouro, não tem prata, e agora o que eu vou fazer? E a Bíblia diz, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno, anda, anda, irmão. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto só, pôs em pé, passou a andar, correr, pular, gritar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e os louvores a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que pedia esmola, assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração, assombro por isso que lhe acontecera. Aquele homem foi impactado, ele recebeu o milagre, não era ouro nem prata que ele recebeste, ele recebeu o ouro maior, a pedra mais preciosa, o que tem mais de valor no universo. Ele recebeu Jesus e o milagre aconteceu, irmão, aconteceu mesmo. E foi assim que aconteceu, milagre desse homem, o coxo começou a andar. E esse milagre foi tão sério que a partir daí a perseguição foi maior ainda. A partir desse milagre, o povo começou a ser perseguido de uma tal forma. Aquilo foi um estopim. Só precisou daquilo ali para o povo começar realmente a espalhar na terra e pregar. Porque aí começou uma perseguição violenta. E é exatamente isso que aconteceu. Aquele homem recebeu a cura, mas o povo também recebeu algo interessante, uma força para poder correr e uma força para poder fugir e assim pregar a palavra do Senhor. Foi um milagre duplo, de mão via dupla. Ele recebeu a cura e o povo recebeu o incentivo para poder pregar. E foi isso. Deve ser aí, meu irmão. Muito abençoados vocês sejam. Até mais.